Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês nesse formato. Prazer, eu sou o professor Dr. Jefferson Luiz Brentini da Silva e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um artigo que eu produzi aqui para o Caeduca, né, com o maior carinho para vocês. O artigo se trata do Fundeb, né, e o título dele é Quando o Financiamento Não Basta, o Fundeb e as Fronteiras da Inclusão Educacional. Nesse artigo, a ideia é pensar no Fundeb não como um dogma técnico ou como um triunfo administrativo, mas, na verdade, interrogar um pouco sobre o que ele de fato apresenta, né? Uma política pública atravessada por contradições que é também capaz de ampliar acesso e, ao mesmo tempo, sofisticar mecanismos de inclusão. Então, eu dividi aqui em alguns tópicos, em alguns eixos, né, que considerei fundamental para esse artigo, e vou falar um pouquinho sobre eles com vocês. O primeiro eixo trata da tensão entre a educação como direito e a educação como uma gestão fiscal, né? E aí ele parte lá da Constituição Federal para lembrar a todos que o direito à educação não é um favor do Estado, mas uma obrigação política e ética. Entretanto, esse direito, ele segue um modelo de financiamento que é fortemente dependente da arrecadação local. E o Fundeb acaba se convertendo a um princípio universal em uma equação desigual. E a provocação aqui, ela é bastante direta. Que tipo de educação é essa cuja efetivação depende do lugar onde se nasce? Se o direito varia conforme o CEP, ele ainda pode ser chamado de direito? E depois disso, né, a gente conversa um pouco sobre o Fundeb, um outro eixo, né? O Fundeb como uma tecnologia jurídica. E aí ele parte, inclusive, né, de conceitos que estão delimitados ali em Boaventura de Souza e Santos. O fundo não é apresentado apenas como um instrumento financeiro, mas como um arranjo normativo que organiza o poder, define as prioridades e legitima as escolhas. A crítica aqui ela é bastante incisiva. Ao operar sob uma racionalidade tecnocrática, o FUDEB cria a aparência de neutralidade, mas na verdade ela cristaliza decisões políticas públicas. E o financiamento aqui ele deixa de ser um meio para a justiça educacional e passa a funcionar como um filtro silencioso que seleciona quem pode avançar e quem permanecerá à margem, né? E outro tópico central nesse artigo trata-se da lógica distributiva que é baseada no VAAT, né? É, que é tratada aqui como um coração ambíguo do sistema. O artigo ele demonstra que a média nacional de investimento por aluno, né, longe de ser algo relacionado à questão da desdignidade, ela atua como um teto de conformismo. E ao equalizar pela média, o Fundeb ele normaliza a insuficiência. E a provocação aqui ela é bastante desconfortável. Por que insistimos em medir a equidade com instrumentos que apenas administram a desigualdade, ao invés de enfrentá-la? E o VAT, nesse sentido, ele aparece menos como um mecanismo redistributivo e mais como uma pedagogia fiscal da resignação. Ele cria uma média, né, e a partir disso, ele cria uma média nacional e cria uma média por estado, e a partir disso ele vai delimitando até que ponto, qual é o teto máximo que as redes, as unidades, os sistemas, né, que compõem a federação, os estados, municípios, né, eles podem atingir. E isso acaba gerando uma dependência das receitas locais, e isso surge como um ponto crítico. Municípios pobres, eles arrecadam pouco, investem menos, e o fundo que deveria corrigir essas assimetrias federativas, ele acaba espelhando-as. E o texto ele é bastante contundente em sugerir que o Fundeb ele não rompe com o pacto histórico da desigualdade territorial do Brasil. Ele apenas a organiza de uma maneira mais sofisticada. E aqui a ideia é pensar, o, problematizar a seguinte situação: o Fundeb ele redistribui recursos ou ele redistribui responsabilidade sem redistribuir o poder, né? E a análise da governança e da fiscalização ela expõe
um campo bastante vulnerável, né? Cheio de desvios, possibilidades de clientelismo e uma baixa capacidade técnica. E aqui a crítica ela não é moralista, ela é estrutural. Afinal de contas, a fragilidade da governança ela não é um acidente, mas um sintoma de um modelo que transfere grandes responsabilidades a entes com pouca estrutura administrativa. E o artigo aqui também ele traz, né, uma provocação ao sugerir que a má gestão não é uma exceção, mas é uma parte previsível de um desenho institucional que exige eficiência sem oferecer condições reais para exercê-la. E aqui está também relacionada a questão da valorização docente, que ela é tratada como uma promessa recorrente e uma realização que ainda é bastante precária. O piso salarial aparece mais como uma referência simbólica do que como uma prática consolidada. Ele articula o financiamento, precariza o trabalho e, ao mesmo tempo, oferece uma qualidade educacional condizente com essa estrutura, né? Deixando claro que não há uma política redistributiva consistente quando o professor ele é tratado como um custo ajustável. E, diante disso, qual é o projeto de educação que se sustenta sobre a desvalorização sistemática de quem educa? Ainda que tenha como um escopo a falsa ideia, né, de que está sendo valorizado o professor, mas valoriza o professor apenas como uma proposta, apenas como uma intuição, apenas como um tópico, uma sugestão, e não algo que seja efetivamente, né? E além disso, quando nós tratamos também dessas questões que falam do investimento, um tópico que não podemos deixar de lado é a questão da inclusão e da vulnerabilidade social. O Fundeb aqui, ele é acusado de operar sob uma lógica universalista, cega às diferenças. E ao financiar matrículas e não necessidades, o fundo penaliza exatamente quem demanda de mais investimento: o aluno com deficiência, as populações indígenas, quilombolas e as comunidades rurais. E além daquelas escolas que estão mais deixadas à margem da sociedade. Afinal de contas, o estudante do centro ele não precisa da mesma quantidade de recurso que muitas vezes uma escola mais à margem da sociedade. Afinal de contas, as desigualdades são bastante diferentes, né? Bastante gritantes, bastante visíveis, sobretudo nessas realidades. Então, ao financiar então a crítica aqui ela ganha uma densidade ao dialogar com autores como Bourdieu, Freire, Hux e Fanon, né? Revelando aqui que a neutralidade do financiamento é, na prática, uma forma de reprodução das hierarquias raciais, territoriais e culturais. E a inclusão aqui é para quem? E nos termos de quem? Se considerarmos que o valor do aluno ele é fixo, né, e independente de atender às necessidades, às especificidades locais e, portanto, de cada um dos nossos alunos. E, por fim, né, o artigo ele fala um pouco, ele não trata de ajustes técnicos, mas ele faz uma inflexão política. Afinal de contas, o Fundeb ele é convocado a deixar de ser um mecanismo de compensação contábil para se tornar um instrumento de justiça educacional substantiva, o que implica incorporar critérios qualitativos, intersetoriais e territoriais, além da necessidade de fortalecer a fiscalização e articular o financiamento a um PPP que seja comprometido com uma reparação histórica. Enquanto o Fundeb administrar a escassez em vez de enfrentar a desigualdade, ele vai seguir um financiamento, ele vai seguir financiando a manutenção do problema que ele diz combater. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado desse momento e agradeço a oportunidade do Caeduca, né, e da turma toda aí. Muito obrigado.